Boa noite a todos. Nós vamos abordar sobre o tema Sistema Flexível de Manufatura, FMS, Automação e Sistemas Especialistas, da disciplina de Automação da Produção, ministrada pelo professor André Pedro. Nosso grupo é composto por Anderson Gustavo, por mim, Nara Chala e Samuel Moura. Para a gente tentar entender, primeiramente, o que é um sistema flexível de manufatura, né, e automação e sistemas especialistas, a gente volta aí um pouquinho no tempo, né, para tentar entender um pouco da origem e da evolução histórica. Bom, o conceito do FMS, segundo o Groover, né, esse conceito flexível de manufatura, ele originou-se primeiramente na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no início dos anos 60, e a primeira instalação FMS feita nos Estados Unidos começou em torno de 1967. Inicialmente, o sistema ele realizava operações de ferramentaria em famílias de partes, usando máquinas ferramentas de controle numérico NC, como a gente pode ver aí nessa segunda figura. Porém, lá atrás, né, em 1751, foi criada o primeiro torno mecânico pelo francês Jacques de Vaucanson, né? No entanto, muitos historiadores argumentam que máquinas não surgiram até depois do desenvolvimento da máquina a vapor da Revolução Industrial. Mas aí, ainda assim, essa máquina pode ser vista como uma das primeiras máquinas a serem criadas e que deu aí início as demais evoluções, né, de outros tipos de máquinas CNCs, e tornos mecânicos mais evoluídos, até a gente ver aí essa central de máquinas de máquina ferramentas como ela é atualmente, né. E aí, em 1960, né, os computadores eles começaram a ser adicionados gradualmente ao processo com as máquinas para permitir maior flexibilidade na produção industrial, né, que eram essas máquinas CN, né, como tem aí nessa figura, a máquina de controle numérico. E depois veio os CNCs, que são máquinas mais evoluídas, né, capazes de produzir peças mais complexas. E aí a junção, tanto de máquinas como o NC e o CNC, né, provaram ser uma ótima forma de aumentar a produção. E aí foram dados outros passos, né, seguintes, que foi combinar várias máquinas ferramentas, e hoje essas máquinas ferramentas elas são alimentadas por eletricidade e podem ser operadas tanto manualmente como sob controle automático. Aí vamos tentar entender mais a fundo o que é um sistema flexível de manufatura, né, que é o FMS. Um sistema flexível de manufatura trata-se de um conjunto ou uma máquina baseada em tecnologia de grupo, altamente automatizada, que vai consistir aí de um grupo de estações de trabalho de processamento, normalmente máquinas, ferramentas, né, do tipo CNC, que são interconectadas por um sistema de movimentação e armazenagem automatizadas, e que esse sistema eles são controlados por um sistema distribuído computadorizado, né? Complexo de entender, mas vamos tentar resumir. Em outras palavras, um sistema flexível de manufatura nada mais é do que são sistemas de produção automatizadas capazes de produzir uma grande variedade de peças e produtos por meio de um único equipamento e software. Mesmo tendo essa gama de variedades, né, de produção, ele ainda assim é um sistema que é mais adequado a produzir um volume mediano e com média variedade. Antigamente se associava esse sistema mais à ferramentaria, né? E aí, diante de sua crescente faixa de aplicações possíveis, foi configurado, né, que o termo mais apropriado seria o FMS, né, e não apenas ligado à ferramentaria, que seria o sistema flexível de manufatura. É válido citar também que, mesmo ele sendo um sistema flexível, ainda assim, nenhum sistema de manufatura ele pode ser completamente flexível, né, porque um FMS ele é projetado para produzir partes ou produtos de uma faixa definida de modelos, tamanhos e processos. Ou seja, o sistema flexível de manufatura ele só será capaz de produzir uma única parte de uma família ou uma faixa limitada de uma família de partes, né? Inclusive, né,
são por esses motivos que levaram-se a alguns questionamentos sobre o termo mais apropriado a se utilizar, né, para o sistema flexível de manufatura. Ser sistema flexível de manufatura automatizada, né, porque assim ele poderia se distinguir de outros tipos de produção, né, de manufatura, que são flexíveis, mas não são automatizados. Mas o que o faz ser flexível? O que torna um sistema de manufatura automatizado ele ser flexível? Bom, esse termo flexível, a gente percebeu aí que ele está associado tanto ao tipo de manufatura que é manual, né, quanto ao automatizado. No entanto, para ser flexível, um sistema de manufatura automatizado, que é o que a gente está abordando aqui, ele precisa satisfazer alguns critérios, né, para ser considerado como flexível. E aí ele passa por 4 testes razoáveis, né, que é o primeiro teste, é o teste da variedade de peças, né, onde ele precisa saber se o sistema ele pode processar modelos de partes diferentes no modo manual. Se sim, tudo bem, se não, ele não é considerado um sistema flexível. O segundo teste é o teste na mudança da planilha, né? Ele vai responder a seguinte pergunta: pode o sistema prontamente aceitar mudanças na planilha de produção, mudando tanto o seu mix de partes produzidas, bem como também as quantidades produzidas? O terceiro teste é o teste da recuperação a partir do erro. Ele vai fazer a pergunta de: pode o sistema recuperar-se graciosamente de mau funcionamento do equipamento e quebras, né, as paradas, de tal forma que a produção não seja interrompida completamente? E o quarto teste é o teste de uma nova peça, para saber se um novo projeto ele pode ser introduzido no mix de produtos existentes com relativa facilidade. Certo? Desse modo, se a resposta de todos os testes for sim, então indica que esse sistema de manufatura ele vai ser considerado flexível. Se o sistema automatizado não suportar ao menos os 3 primeiros testes, ele não poderá ser classificado como um sistema flexível de manufatura automatizada. Quanto ao planejamento e implementação de um FMS, né? Como esse planejamento, essa implementação, ela pode ser dada em uma organização? A implementação do sistema flexível de manufatura em uma organização, em uma empresa, né? Ela representa um investimento considerável, né? E ela precisa ter um comprometimento por parte dessa empresa muito grande, né? Porque é necessário que a instalação do sistema ela esteja baseada, né, num bom planejamento e projeto, como também as suas operações elas sejam caracterizadas por um consistente gerenciamento dos recursos, né, que são as máquinas, ferramentas, os pallets, peças e o pessoal. Para a Groover, né, existe 2 caminhos para a implementação do FMS, né, que é através dos tópicos de projeto e planejamento e através dos tópicos operacionais. Quanto aos tópicos de projeto e planejamento de um FMS, do planejamento, né, inicialmente eles vão considerar aí as peças que serão produzidas pelo sistema, né? E existem alguns requerimentos a serem considerados, e esses requerimentos eles são bem similares aos do planejamento de células de máquina de tecnologia de grupo, que é o GT, né, onde são inclusos as considerações das famílias, considerações das familiaridades das partes, as necessidades de processamento, características físicas das peças trabalhadas e o volume da produção, né? Nas considerações das familiaridades das peças, ele vai ver que qualquer FMS ela vai ser projetada para processar uma limitada faixa de modelos de partes, né, ou produto. Ele vai ver aí quais são as familiaridades das peças, né, que tem em cada peça. Nas necessidades de processamento, vão ser analisados quais tipos de equipamentos vão ser utilizados no processo, né? E no sistema. Nas características físicas das peças trabalhadas, vai analisar aí o tamanho, a massa das peças e determinar o tamanho dos equipamentos nas estações de trabalho e o tamanho do sistema de movimentação de material que deve ser utilizado. No volume da produção, as quantidades a serem produzidas pelo sistema vão determinar quais máquinas e equipamentos serão necessários.
E aí, depois que a família de peças, o volume da produção e os itens, né, com similaridades das partes já tenham sido definidos, aí vai ser iniciado o projeto do sistema, né? E alguns dos fatores importantes que devem ser especificados, né, vão ser os tipos de estação de trabalho, as variações no encaminhamento dos processos de layout do FMS, né? E aí, quanto aos tipos de estação de trabalho, vão ser considerados, ser levada em conta a carga e descarga das estações. Quanto à variação no encaminhamento dos processos de layout do FMS, né, nós vamos ter aí 4 layouts disponíveis. E aí, nessa etapa do projeto, eles serão analisados quais as variações da sequência do processo para poder determinar o tipo, né? Se vai ser em linha, se vai ser circular, se vai ser tipo escada, ou campo aberto, certo? Como a gente vê aí, ó, o primeiro é o layout em linha, né? Que ele deve ser direcionado mais para quando existe uma variação de sequência do processo é razoável, é pequena, é mínima, né? Quando a variação aumenta, né, existe uma variação maior, tem outro tipo de layout que é o tipo circular, não? Onde ele vai existir várias estações de trabalho, vai ter uma área de carga e descarga na mesma localização, né? E aí ele tem esse procedimento aí circular, às vezes é retangular também. E quando existe um aumento maior, né, contra a variedade, na sequência do processo, né, existem dois tipos de arranjos melhores também para ser determinados aí, que é o tipo escada, como a gente vê nesse tipo 3, ele dá uma certa autonomia, né, a mais para a produção da peça ele discorrer, ele não precisa passar por todas as etapas, caso uma peça ele só precise passar, por exemplo, na etapa 3, então ele vem direto aqui da área de carga e descarga, segue direto para a estação, né, para a máquina 3 e volta para a carga e descarga, né? Ou então, se ele precisar passar por todos os processos também, esse tipo de arranjo ele pode possibilitar isso. E também tem esse outro tipo que é o de campo aberto, né? Quando há uma variedade também bem significativa no processo, para que não exista tanta parada ou precise tanto da utilização humana, né, para ser feita aí. Outros tipos também de fatores importantes que devem ser especificados no projeto de FMS inclui o sistema de manuseio de material, né, nessa parte os equipamentos de manuseio, né, que são movimentados, e o layout, eles estão intimamente relacionados pelo fato do tipo de movimentação e limitar a seleção do layout, né, é isso que vai limitar como vai ser a disposição das máquinas, do pessoal, das estações de trabalho, enfim. E aí, outro fator também é o WIP e a capacidade de armazenamento. Nesse caso, o nível de WIP, né, que é o Work in Progress, que é permitido no FMS, é uma variável importante na determinação da utilização e eficiência do FMS. Né? Se o nível WIP é muito baixo, então as estações elas podem tornar ociosas, né, causando a redução da utilização. Por outro lado, se o WIP ele está muito alto, pode causar o congestionamento do sistema, logo a capacidade de armazenamento no FMS deve ser compatível, então, aí com o nível de WIP. E também temos o dispositivo de fixação em pallet, né? No projeto em que os sistemas de usinagem de partes prismáticas, por exemplo, né, que não rotacionam, o número de pallets de fixação necessário no sistema, ele deve ser decidido, né? Por quê? Os fatores que podem influir na decisão incluem as diferenças nos modelos de peças e tamanhos, além de níveis de WIP permitido no sistema, e peças onde a diferença é muito grande na configuração e no tamanho podem requerer uma fixação diferente. Boa noite, me chamo Anderson e vou falar sobre alguns tópicos operacionais dos sistemas flexíveis de manufatura, o FMS.
uma vez que foi instalado os sistemas flexíveis de manufatura, os recursos existentes devem ser otimizados para obter os requerimentos da produção e alcançar os objetivos operacionais relacionados ao lucro, qualidade e satisfação do cliente. Os problemas operacionais que devem ser solucionados incluem, inicialmente, a programação e expedição, que é a planilha de produção desses sistemas flexíveis, que é gerada pela planilha mestre de produção. A expedição ela está associada com o lançamento de peças nos sistemas nos tempos determinados. Muitos dos problemas apresentados estão relacionados ao item do planejamento, ou seja, a programação. Também temos o carregamento de máquinas, que este problema deve ser a alocomoção das operações e recursos ferramentários ao longo das máquinas nos sistemas para obter a planilha de produção requerida. Temos também a rota de peças, que as decisões do roteamento das peças envolve a seleção de rotas que devem ser seguidas por cada peça no mix de produção, a fim de maximizar o uso dos recursos das estações de trabalho. Temos também o grupo de peças, que está relacionado à seleção de grupos e tipos de peças para produção simultânea, por limitações de disponibilidade de ferramentas e outros recursos nas estações de trabalho. Tem o gerenciamento de ferramentas, que o gerenciamento de ferramentas disponíveis inclui decisões como quando trocar as ferramentas, a locomoção de ferramentas para as estações de trabalho nos sistemas e itens similares. E por último, tem a locomoção de paletes e fixações, que está relacionada ao problema de alocomoção de paletes e as fixações das peças que estão sendo produzidas no sistema. O modelo de gargalo. Aspectos importantes do desenvolvimento dos sistemas flexíveis de manufatura podem ser descritos matematicamente através do modelo determinístico conhecido como modelo de gargalo. Foi desenvolvido por Solberg. O valor do modelo de gargalo é que ele é simples e intuitivo, sem deixar de lado as limitações de uma abordagem determinística. Ele pode ser utilizado para fornecer estimativas iniciais dos parâmetros do projeto do FMS, como a taxa de produção, o número de extrações de trabalho. O termo gargalo refere-se ao fato de que a saída do sistema de produção possui um limite superior, uma vez que o fluxo do mix de produtos através do sistema é imposto. O modelo pode ser aplicado para qualquer sistema de uma produção que possua um recurso gargalo, como, por exemplo, uma célula de máquinas operadas manualmente ou uma oficina mecânica de produção. Não está limitado somente ao FMS. Boa noite, meu nome é Samuel e eu vou falar um pouco sobre a aplicação prática do FMS. Na prática, a aplicação ativa dos sistemas flexíveis de manufatura e sua produção automatizada pedem por um planejamento detalhado, que conte com projetos e cronogramas bem definidos. Ou seja, o que é que ele pede, o que é que o sistema pede? Ele pede que tudo seja detalhado, que tudo seja minimamente falado e descrito, para que quando ocorra um problema, quando ocorra alguma situação, eles possam ter isso em relatório, possa conter qual o problema, como foi, onde foi, quando foi e qual a solução descrita para isso. É importante também que dentro da empresa exista um único modelo de comunicação. Por quê? Porque a partir disso, quando tem um único modelo de comunicação, todas as pessoas ficam sabendo daquele problema na hora. Porque se tiver vários modelos, como celular, radiocomunicação, boca a boca,
não terá um bom feitio. Tipo, as pessoas não ficaram sabendo todas no mesmo momento. E é importante que todas as pessoas fiquem sabendo para que, mais rápido ainda, possa haver uma resolução do problema. É importante ressaltar que, por se tratar de uma tecnologia diferenciada, contar com colaboradores capacitados e com habilidades renovadas continuamente é fundamental. É importante que todos os colaboradores estudem bem os casos, estudem bem o seu maquinário, estudem tudo que vão fazer, todas as operações que eles precisam. Assim, o projeto se mantém firme em sua execução a longo prazo, evitando prejudicar o ritmo de produção e o lucro da empresa. Todos os colaboradores estão bem instruídos sobre o que vão fazer? Ok. Assim, eles não vão trazer problemas e, se surgir um problema, é importante que eles saibam resolver, porque pelo menos eles não precisam procurar outras pessoas, não precisam ocupar outras pessoas em um serviço que eles têm a própria capacidade. E assim, eles podem produzir em um maior tempo, eles podem produzir uma quantia muito maior e aumentar muito mais o lucro da empresa, evitar desperdício. Na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com um sistema de uma troca muito rápida, que é uma roda leite, um tipo de creme de leite, e em poucos minutos a gente tem que trocar para chocolatado. Isso é uma prática de FMS. Por quê? Porque a gente está rodando um produto e a gente precisa trocar o produto. Pode passar. Quais são os objetivos do FMS? Aumentar a produtividade. A partir do bom feitio, a partir do bom relacionamento entre as pessoas e entre os maquinários em boas condições, eles com manutenção em dias, a produtividade aumenta e assim gera muito mais lucro para a empresa. A partir disso também aumenta o tempo de produção. E assim eles conseguem produzir muito mais tempo, com muito mais excelência, sem desperdício, sem deixar que muitos produtos vá para o lixo ou que eles deixem de produzir. Pode passar mais uma vez. As vantagens do FMS é que a principal vantagem é a alta flexibilidade em administrar os recursos de manufatura, como tempo e esforço para a manufatura de novos produtos. Eles pegam e estudam bem. Cada pessoa vai fazer o quê, como, em qual horário, em qual tempo. Assim, eles conseguem fazer com que o esforço de cada pessoa seja mínimo e o tempo seja totalmente aproveitado. O principal benefício dos sistemas flexíveis de manufatura está na capacidade de tornar toda a operação industrial mais eficiente, ou seja, que ela deixe de gerar gastos e passe a tornar lucros para a empresa. Mesmo com modificações e ajustes nos processos, a implementação dos FMS adapta equipamentos e mantém o ritmo e fluxo de produção, evitando atrasos em entregas, por exemplo. A partir do momento que você vai trocar um produto, que você vai trocar um maquinário, e isso precisa ser rápido, você está gerando lucro, você está gerando automação dentro da sua empresa. Os benefícios são observados na capacidade de produção de itens diversificados a partir de um único equipamento e um único software como centralizador de informações. Todo mundo, como eu falei anteriormente, todo mundo tem que colocar em um único posto de comando, um único posto de comunicação, para que, assim, eles já estejam todas as informações do que fazer, como fazer, para voltar à produção, para que a produção não fique parada por muito tempo. Desta forma, há uma exigência menor de operadores de máquina, o que traz uma significativa redução de custos com mão de obra, treinamento e especialização, liberando colaboradores para outras áreas e atividades que dependem de maior poder de raciocínio e estratégia. A partir da automação, a partir do momento que as máquinas elas começam a fazer esses resultados, e você precisa de menos pessoas humanas, você precisa de menos pessoas, essas pessoas elas vão ser levadas para outras atividades, que infelizmente as máquinas ainda não conseguem fazer, apesar da robótica, apesar de toda a tecnologia avançada, mas ainda existem essas tarefas. A melhor aplicação de FMS é na produção de pequenos lotes de produtos e não na produção em massa. Mas por quê? Porque quando se está produzindo em massa, já é de se esperar que ocorra erros, ou seja, a própria cadeia de produção já está à espera de algum eventual contratempo. Se você vai produzir um produto em uma grande quantidade, milhões, trilhões de unidades, já é de se esperar que aquele produto, uma hora, por falta de manutenção, ou por falta de operação, um problema de operação, um problema de falta de produto, você não consiga efetuar 100%, com 100% de sua capacidade, com 100% de excelência.
mas de pequeno lote você consegue fazer muito mais rápido, porque tem como você parar, não é tudo automatizado, e assim vai. Sistemas especialistas. Sistemas especialistas nada mais é que um sistema cujo os módulos possuem embasamento em determinado assunto, a fim de fornecer respostas especializadas em determinado assunto. Visto que decisões especializadas são fruto do pensamento humano, que compara fatos levantados e localiza certa ligação entre os demais fatos que possuam situações idênticas. O sistema especialista também deve ter funcionamento embasado em experiências passadas para fornecer respostas especializadas ao usuário. Se um sistema desses armazenar suas experiências, e assim como os humanos aprendem, ser alimentados por conhecimentos através de um humano, um sistema pode tornar-se especialista no assunto e obter certa vantagem sobre a especialidade humana, visto que a máquina não irá esquecer as informações que lhe foram passadas. Mas ao trabalharmos no conhecimento de um sistema especialista, deparamos-nos com um grande empecilho, hoje, da inteligência artificial. Até quando o senso humano auxilia o processo de fornecimento de informações? Novamente, definimos o senso, que é a suposta compreensão de todas as coisas por meio do saber social, ou seja, é um saber que adquire através das experiências vividas ou ouvidas do cotidiano. Ou seja, o senso basicamente é o aprendizado diário humano, que faz com que tome decisões em momento que o mesmo não possua a certeza da verdade absoluta, esteja sendo findada no momento. As máquinas tentam simular tal senso, como a lógica de Fuzzy, que pode ser definida como uma derivação de vagacidade do universo CRISP, onde basicamente existem verdades e falsidades absolutas, ou é verdade ou é falso, podendo definir situações onde a verdade absoluta ou a falsidade absoluta não podem ser definidas, mas a situação chegue perto de uma camada de coincidência onde possa ser definido um cenário propício à verdade ou falsidade. Ou seja, as máquinas podem executar sistemas cuja a resposta assemelha-se a especialistas humanos, simulando o senso humano através da lógica, cujo resultado possa aproximar-se de uma possível resposta CRISP, simulando, por sua vez, ter conhecimento a respeito de determinado assunto. A especialização desses sistemas dá-se pelo aprendizado de novos conceitos e novas resoluções para problemas já apresentados anteriormente. Obviamente, uma máquina não aprende simplesmente a fazer, pois lhe falta o senso, como dito anteriormente, mas essa máquina poderá armazenar em sua base de dados possíveis dados que possuam relação direta com uma determinada resposta que o usuário possa definir como sendo satisfatória. Como o sistema especialista aprende, a formação de um sistema especialista é basicamente composta por três principais componentes. O primeiro é a base de dados, que é responsável por armazenar os dados pré-levantados e as possíveis respostas de um determinado conjunto de entradas. O segundo é o conjunto de operadores, que são os mecanismos que fazem as buscas na base de dados a fim de encontrar respostas aos dados informados inicialmente. E por último, é a estratégia de controle, que é responsável por facilitar a localização do conjunto de operadores, restringindo a base de dados
a um subconjunto de metas, a fim de diminuir a cada dado fornecido a gama de possibilidades e respostas para o problema específico. Como podemos observar, nenhum dos modos aplica especificamente a lógica de Fuse, que é a de verdade absoluta ou falsidade absoluta, pois essa lógica é aplicada pelo conjunto de ações de três componentes, seja restringindo, procurando ou fornecendo dados como consideráveis taxas de acerto a certo tipo de questões levantadas. Como todos esses componentes são alterados a cada pergunta realizada ou respostas esperadas, divergente da fornecida ao usuário, o sistema especialista necessita ser executado em ambiente de armazenamento e processamentos de dados cujo código seja dinamicamente alterado, de forma a sempre acrescentar e modificar possíveis regras inseridas no sistema. Desta forma, o sistema acaba chegando a um ponto em sua base de dados e de regras é tão desenvolvida que as respostas começam a satisfazer mais e mais usuários. Ou seja, quanto mais um sistema especialista é utilizado, mais conhecimento ele adquire e mais especialistas ele se torna. Diferente do ser humano, que cada pensamento especialista que possua, mais genérico torna-se seu pensamento. Ainda assim, é levantada a questão da substituição de profissionais especialistas por uma máquina especialista, como citei anteriormente. O que torna inviável tal fato é a falta do senso humano de um sistema especialista, percebida pelo programa que o médico sofre ao diagnosticar uma doença a um paciente, por exemplo. Se o paciente possui uma tosse e um escorrimento no nariz, por exemplo, ele está resfriado. Se ele possui dores no corpo, náusea e vômito, dengue. Mas e se o paciente mentir sobre algum desses sintomas apenas para ser medicado? É nesse momento que entra o senso humano, que de uma forma injustificável, percebe que o paciente está mentindo, analisando, por exemplo, seu tom de voz, trajetos de expressar-se e comportamentos de um paciente que mente. Assim, visto pelo lado do senso, um sistema especialista acaba se tornando mais um auxílio ao humano especialista do que um sistema por si só seja especialista. Mas vendo por outro ângulo, é possível que um médico possua conhecimento do diagnóstico de todas as doenças com o qual se depara, ou possui conhecimento daquelas que não são mais comuns de ocorrer. Visto que o ser humano é incapaz de armazenar grandes quantidades de conhecimento em sua mente ao mesmo tempo, é levado à conclusão de que o médico possua algum tipo de documentação para ser consultada quando se depara com uma doença anormal no seu dia a dia. Se ele possui uma base de conhecimento no qual ele consulta os 6 sintomas, nada pode impedir que tenha uma base da mesma forma que esta, mas com vantagem de aprender com os diagnósticos fornecidos pelo médico. Aí vou deixar uma questão no final antes de encerrar. Novamente, vou deixar. Será que um sistema especialista pode ou não substituir uma opinião humana? É isso. Obrigado.